Bom, a gente está de volta com o Festival Sorria. Eu sou a Rafaela Carvalho, você acabou de ver a live com a Luísa Helena Trajano. E agora, para a gente dar prosseguimento, o nosso próximo papo é sobre como dizer adeus. Eu convido para se juntar a nós a médica e escritora Ana Cláudia Quintana Arantes. Oi, Rafa. Bom dia aí. Oi, tudo bem, Ana? Muito obrigada por estar aqui com a gente. Obrigada pelo convite, pelo espaço. Espero que a gente possa ajudar um pouco nesse tempo tão caótico, né? Sim, a Ana, inclusive, está fazendo várias lives no Instagram, estou acompanhando todas, então eu fico muito feliz de estar com você em uma live. Eu sinto que eu atravessei uma barreira, estou muito feliz. E também para fazer companhia para a gente não anunciou isso, vamos ter uma participação especial de ninguém menos do que o superintendente médico do Hospital do GRAAC, que é o Grupo de Apoio ao Adolescente e à Criança com Câncer, que é o Dr. Antônio Sérgio Petrilli. Bom dia para vocês, tudo bem? Estamos também. Bom dia. Tudo bom? Felizes Tudo também ótimo, estar com a Ana participando. Vamos em frente. Nossa, é uma ocasião muito feliz estar com vocês dois, porque ambos são pessoas, primeiro, antes de tudo, são profissionais de saúde que estão acompanhando de perto o que o mundo está vivendo nessa pandemia. E, além de tudo, são duas pessoas que eu admiro profundamente, porque a Ana Cláudia escreveu um livro que eu acho lindo, que é A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver, então já estou dando a biografia dela aqui. Ela fala muito sobre cuidados paliativos, e o Dr. Petrilli é um dos fundadores do GRAAC. Eu já entrevistei o Dr. Petrilli algumas vezes para a revista Sorria, e todas as vezes que eu desliguei o telefone com ele, eu chorei, porque ele é uma pessoa que emociona na fala dele também. Então, sejam muito bem-vindos. Muito obrigado. Eu queria começar falando com vocês sobre o nosso assunto de hoje, que a gente vai falar muito sobre como dizer adeus e sobre como viver o luto, mas eu acho que também é muito importante a gente conversar sobre como o momento que a gente tem vivido nessa pandemia do coronavírus tem feito todos nós pensarmos na nossa própria fragilidade, né, e na nossa mortalidade, inclusive. Eu queria começar fazendo uma pergunta, primeiro dirigi-la à Ana Cláudia e depois para o Dr. Petrilli, que é sobre como que a gente recebe uma notícia ruim hoje e de que maneira seria mais saudável a gente receber notícias ruins como as que a gente tem recebido ultimamente de pessoas que têm ficado doentes, de notícias muito negativas. Por que afeta tanto a gente e qual que é uma maneira mais saudável de processar isso, na opinião de vocês? Queria começar com você, Ana Cláudia. Bom, Rafa, eu penso que não tem um jeito certo de receber uma má notícia. A gente não é treinado para receber más notícias, então não tem uma fórmula mágica. Se alguém for te dar uma má notícia, pense isso primeiro, faça isso depois. Não tem. A gente não está, em nenhum momento da nossa vida, disposto ou aberto a receber más notícias. Eu penso que a forma de comunicar a má notícia pode ser um caminho que possa trazer algum tipo de privilégio na elaboração. Eu penso que a forma de dar a má notícia não pode ser um dos fatores que cause dano. A falta de compaixão, a falta de capacidade de se importar, sabe? A gente não pode entrar num movimento automático de falar, é assim mesmo. Tá morrendo e é isso que tem para hoje, paciência, lidem com isso. Vocês já sabiam que era grave, já sabia que era câncer, já sabia que estava internado, que estava na UTI, já sabia que era grave. Então, parte do meu dia a dia como profissional de saúde é dar má notícia, eu não posso fazer nada. Então, essa forma tão distanciada, tão anestesiada da importância da vida que está sendo submetida àquela má notícia é algo que não pode acontecer. Então, existem formas e orientações para que os profissionais de saúde saibam lidar com o ser instrumento de uma má notícia, mas a forma de receber não tem mágica. Toda má notícia é algo que transforma a sua perspectiva de futuro para alguma coisa muito triste ou muito difícil de lidar. Então, quem está dando a má notícia precisa se lembrar de que precisa ser um instrumento muito acolhedor para receber a reação de uma má notícia. Doutor Petrilli, passo a palavra para você.
Esse assunto eu julgo extremamente importante, né? Porque a gente viveu a vida toda dando muitas vezes má notícias, quase que todo dia. Quando você tem uma criança, um adolescente com câncer, ou você tem uma perninha de um adolescente que você discutiu, mas indica uma amputação, que você tem que chegar e conversar com a família, ou você tem que colocar numa UTI que aquela criança já esgotou todos os recursos possíveis. Então eu vejo duas situações, né? Uma é que nessa situação você pode ter uma fotografia ou um filme do processo. Se você conhece essa família, se você acompanha essa família, se você levou essa família junto durante muito tempo, ela entendeu que vocês estão fazendo, que a gente está fazendo tudo, que as coisas estão melhor possível, é mais simples você conseguir dividir essa notícia com essa família, porque ela viveu junto com você uma etapa. Porém, por exemplo, na hora do diagnóstico, muitas vezes ela não tem essa possibilidade, é muito mais curto. Então aí tem um nome que eu acho que é muito legal, que a Ana falou pouco, que é chamada empatia, né? Como é que você consegue mostrar para essa família que você está se importando com ela, que ali não é mais um número ou mais uma pessoa que simplesmente resolve dizer, ó, seu filho tem um câncer e pronto, né? Então, isso tem um ensinamento, só para ser curto, que no inglês fica mais fácil, né? Se você se preparar bem e explicar bem para a família, é de um jeito. Se você, às vezes, é muito frio e mal preparado, você pode falar de uma maneira muito ruim. Então, eles dizem assim, né? Dependendo de como você fala, they will never forgive you, né? Nunca vai te perdoar. Ou, they will never forget you. Você nunca vai te esquecer. Então, se você foi um camarada, né, bacana, legal, ela vai, muitas vezes, sentir que você está perto deles e vai ser sempre alguém que nunca vai esquecer aquele momento como você foi acolhedor. Se você foi um grosso, meio bravo, cavalo, como às vezes o pessoal fala, que sai da consulta, esse médico é um cavalo, ou a pessoa é um cavalo, elas nunca vão perdoar. Então, acho que esse momento é muito difícil. Só mais um comentário, quando a gente vem para o lado familiar, né? Quando a gente recebe a notícia, as notícias como agora, que não é só profissional, né? É gente amiga, é gente próxima, familiar, né? Que está morrendo, está doente, eventualmente a gente está com medo, né? De ficar doente. Aí é muita vontade de viver, né? Aí eu acho que vai mesmo nessa linha de está acontecendo, mas tomara ninguém pegue, mas se temos que lutar junto, tem esperanças, é por aí, eu acho. Uhum. Isso me lembra muito quando eu estava fazendo algumas pesquisas para conversar com vocês, eu achei muito interessante uma fala da Ana Cláudia, que ela falou que ela costuma entrar na vida das pessoas pela porta que ninguém quer ver se abrir, né? Todo mundo tem medo de encarar esse momento de fragilidade muito grande, de estar numa situação de vulnerabilidade com a própria saúde, né? E no caso de vocês, acho que isso vale também para você, né, doutor Petrilli? Acho que receber todos os dias da notícia ruim e também lidar com crianças que estão ainda tentando entender o mundo, né, e ter que lidar com uma doença tão grave quanto um câncer, acho que é a mesma coisa, né? E aí eu queria saber de vocês dois também, começando pela Ana Cláudia, de que maneira que a gente pode entrar na vida das pessoas em momentos de fragilidade como esses, de modo a mostrar essa empatia, né? De dizer que a gente está presente, mas que aquela pessoa não está quebrada, né? Que ela não é errada pela condição dela. Como que vocês entram na vida das pessoas nesse lugar que parece que não é muito, muito positivo a princípio e fazem com que elas de fato não esqueçam vocês? Como que é para você, Ana Cláudia? Eu penso que nós devemos entrar na vida das pessoas com o respeito que nós aprendemos durante todo o nosso trajeto profissional. É um respeito pelo conhecimento que nós temos a respeito da doença, junto com o respeito que nós temos pela vida da pessoa que nós vamos cuidar.
porque nós somos especialistas nas doenças, que a gente vai cuidar delas, mas a gente não é especialista na vida das pessoas que a gente vai conhecer. Então, eu falo, você tem que entrar com a tua voz como se você estivesse descalço, entrando num templo. Então, esse respeito, essa reverência, a importância da vida que você vai cuidar é o melhor caminho para essa porta que abre, né? Que eu falo que ninguém quer conhecer a gente, porque nós entramos pela porta da doença, do sofrimento e da morte, que é essa porta que todo mundo gostaria muito que ficasse fechada para sempre na sua história. Mas se você entra por essa porta com esta reverência, com esse respeito, trazendo o teu conhecimento a serviço daquela vida que vai valer a pena ser vivida mesmo durante o período de adoecimento, porque não é um tempo que a vida vai embora porque você está doente, a vida está ali, e é uma vida difícil. Então, pelo fato de estarmos ali para aliviar esse processo, tanto pelo tratamento da doença como pelo tratamento do sofrimento que a doença traz, faz com que esse encontro seja tão potente que as pessoas, de fato, como disse o Dr. Petrilli, elas nunca mais esquecem. Elas sofrem, mas elas sabem que daquele tempo de sofrimento havia alguém que se importava, alguém que estava comprometido, que estava presente e que trazia o seu conhecimento junto com a sua humanidade, porque tem muitos profissionais que acham que você tem que escolher uma coisa ou outra. Ou você bem faz a questão técnica, ou você bem faz a questão humana. E isto não é verdade. Se você alinha as duas situações, as duas habilidades, você traz para essa família e para esse paciente a chance de se sentir até feliz pelo fato de ter a gente do lado e a nossa equipe do lado. Ele fala assim, olha, eu não gostaria de estar passando por isso, mas já que eu estou passando, que bom que é com você e com a equipe que você traz para perto da gente, para que a gente possa dar conta disso da melhor forma possível, né? Sim. Doutor Petrilli. Eu concordo muito, né? E uma coisa que eu aprendi, não sei se a Ana concorda, a gente precisa tomar muito cuidado para não passar um sentimento de dó, sabe assim, comiseração, né? Esse é uma sensação que a gente não deve ser, teoricamente, quem deve que ter dó, está cheio de gente em volta já. O médico, o profissional, a enfermeira, a psicóloga, todo mundo que está junto, quem faz a parte de cuidados paliativos, precisa sempre passar respeito, né? Acho que essa sensação de que nós estamos juntos, né? Quando você fala em comiseração, por exemplo, a minha experiência com as crianças, os adolescentes, ninguém quer que tenha dó deles, sabe? Quer que tenha respeito, né? Tipo, cara, você está numa fria, você está numa situação difícil, você precisa saber que eu vou estar aqui do seu lado, a nossa equipe, as enfermeiras, os médicos, todo mundo, vamos vamos lutar junto. Então, esse é o lugar que pai, mãe olham para você com o olhar de que eles esperam, porque de dó, de aconchego, todo mundo em volta oferece. Então, nós tomamos bastante cuidado com isso, estimular, fazer essa sensação de entrar nessa porta ruim, mas já entrar como um aliado, alguém que vai bater de frente contra a doença, que naquele momento, mesmo nas horas mais difíceis, que às vezes é o período de fim de vida, saber que você vai estar ali do lado junto, não é verdade? Mostrar que você está no time, né, da pessoa. Pena, eu acho que é o pior sentimento que a gente pode ter para um outro ser humano. Acho que, às vezes, o ódio pode ser algo até mais construtivo do que você ter pena. E isso, realmente, doutor Petrilli, você tem toda a razão. Pena não é um caminho nada positivo, nada fértil para que a gente possa cuidar de uma maneira respeitosa. E talvez, nesse momento, né, junto... Desculpa. Pode falar, doutor. Não sei direito, pode levantar o dedinho. É só porque agora, com essa questão também que da tempestade que está acontecendo, né, existe muito esse medo, a dó. Então, acho que a gente pode ser o agente dessa força, né, de ser solidário, de estar perto, de vamos juntos, né, porque às vezes as pessoas precisam da gente como esse profissional, ou mesmo um amigo, alguém que não fica só
às vezes, só ajudando a sentir mais dor, mas que possa também dar um estímulo para a vida e para frente, não é isso? O que você acha? Eu tenho certeza que é esse o caminho, porque o fato de ter pessoas que estão ao lado na mesma direção, né, buscando o controle da doença, a cura, o alívio do sofrimento, mostra que, como o senhor disse, da gente ser aliado e não um obstáculo, não um problema não podemos ser parte das pessoas que precisam ser consoladas na história triste que nós vamos ter que participar, né? E é muito interessante quando a gente percebe que Perdão, pode falar, doutor, fica à vontade. Só para lembrar que mesmo que a gente, às vezes, está chorando por dentro, entende? Às vezes a gente está passando um apuro louco e uma sensação, às vezes, com o paciente de derrota. O oncologista ou o colega que trabalha nessa área sabe quando, às vezes, entra nessas brigas para ganhar. E quando a gente perde uma criança ou perde um adulto, né, você tem que ter certeza que você fez de tudo e não se auto-julgar também no sentido de, puxa, eu perdi, né? Porque isso também a família sente que, às vezes, ela precisa saber, doutor, a gente fez tudo, temos certeza, né? Estou atravessando aí. No caso do GRAAC, a gente pensa muito, né? No caso do GRAAC, a gente fala muito do número de 70% de índices de cura, mas isso inevitavelmente te faz pensar, eventualmente, nos outros 30%, né? Nas crianças que não sobrevivem. E a história tem esse significado também, né? Eu acho que é muito valioso quando nós que estamos cuidando dessas crianças, desses adolescentes, que a gente não encare a doença como a doença que não é curada como uma derrota, nem nossa e nem da criança e nem da família. A doença faz parte da história dessa família, a história dessa criança e da gente também, como pessoas que estão cuidando, mas o fato dela entrar nessa porcentagem de 30% não significa que ela falhou ou que um de nós, qualquer pessoa que esteja cuidando dessa criança tenha falhado. Não é derrota, é história. E a história, quando a gente começa a história, a gente não sabe como é que ela vai terminar. A gente tem um grande desejo de que o final da história seja aquilo que nós acreditamos que é o melhor. Mas se naquela história o trajeto final for diferente daquele desejo que nós tínhamos antes, não significa que foi um erro, não significa que foi um fracasso. Eu penso que a bênção de chegar no último dia de vida e a hora que você entra no quarto do doente para assinar o atestado de óbito, você vê todo mundo com os olhos vermelhos e sorrindo, isso é vitória. Isso também é uma grande vitória, porque isso significa que todos estão com aquela perfeita sensação de que foi feito tudo, e que aquela morte cabe na história de todo mundo, porque teve muita vida antes daquele dia de morrer. Então, nós nos emocionamos também. O fato de não é a gente chorar a ponto de precisar ser consolado, mas a lágrima que um médico derrama na beira de um leito é inesquecível. E a família vê isso não como uma percepção de fracasso, mas uma percepção de quem se importa, de quem está ali, para além de se comprometer com prescrição e com internação e com procedimento. Eu podia fazer um comentário? Nossa, até me emocionei aqui. Pode falar, doutor Pedro, que eu preciso de um minutinho aqui, porque eu preciso enxugar a lágrima, por favor. Isso que a Ana falou, né? Eu acho que está ocorrendo um processo bem bonito no Brasil hoje. As pessoas estão percebendo, via a filantropia, que elas podem ajudar a que cada um de nós sinta-se melhor ao saber que tudo que foi feito pelos pacientes, pelas crianças, foram feitos com todos os recursos disponíveis. Porque o que existe de mais, assim, que no começo, há anos atrás, quando a gente não tinha sorrias da vida, a gente tinha muita dificuldade para tratar pacientes, principalmente SUS. Então, você tinha essa nível de não ter tudo que podia pela pessoa. De que num país mais desenvolvido, tinha outros remédios, outras técnicas, e essa sensação de desapontamento é terrível. Então, hoje, quando a gente busca de doações ou de apoios, as pessoas percebem quando a gente explica isso, que se cada um se entender
fazer a doação, para comprar revista, para fazer as coisas, ela está sendo um agente transformador da sociedade. Ela atinge essa condição do médico poder usar a droga antifúngica, o remédio para melhorar os leucócitos, para ter um leito limpo, com dignidade para as pessoas, e fazendo com que todos sintam que, infelizmente, apesar da grande melhoria do tratamento, ainda se perde, apesar dessas crianças estarem recebendo tudo o que precisavam, não é? Então, acho que isso que é a filantropia moderna, a sensação de poder, ou não só dar o dinheirinho, mas de ser um agente transformador da realidade hoje. Vocês não acham isso? Totalmente, doutor Petrilli, concordo. A coisa da filantropia, né? Eu espero que no nosso país essa percepção de bondade, do cuidado das pessoas se estenda também para aquelas que estão morrendo, né? Porque tem uma grande motivação de doação para os eventos que podem ser sonhados como reversíveis, e nada vai para cuidado paliativo. Então, a gente tem a inspiração na Europa, né, principalmente na Inglaterra, onde todos os serviços de assistência ao final de vida são mantidos por filantropia. Então, as pessoas fazem doação para leitos de fim de vida. E isso é uma coisa que, às vezes, para quem está como voluntário, não tem muito entendimento. Eu já fui chamada para fazer treinamentos em voluntariado de cuidados paliativos, e na minha aula todo mundo faltou, porque ninguém queria falar sobre morte. As pessoas estão ali doando o tempo delas, doando o dinheiro delas, para que as pessoas vivam. E aí não faz sentido você falar sobre cuidados de fim de vida ou cuidados da beira do leito do paciente moribundo, porque ninguém quer fazer isso, porque isso parece que é fracasso. Então, a gente não vai doar dinheiro para quem está fracassando, a gente vai doar para quem está vencendo, para quem tem chance de vencer. Então, esse amadurecimento desse processo de voluntariado, eu espero que a gente comece a trilhar isso aqui no nosso país. De ter esse espaço também para aquelas pessoas que querem ter o seu fim de vida como vitória, né? Como não ter sido abandonado. Ah, não tem jeito, então não tem mais vaga, não tem jeito, não pode mais receber atendimento. Ah, eu tive uma paciente uma vez que falava assim, eu vim te procurar porque eu não quero mais ser paciente de encaixe, porque meu oncologista disse que se eu precisar eu ligo, mas aí eu entendo que eu não estou mais na agenda dele. Ele não me considera mais alguém como prioridade. Então, eu não quero ser mais de encaixe, eu quero ter um espaço para mim, enquanto eu viver, eu quero alguém que cuide de mim, que olhe para mim, como eu estou viva, eu não morri ainda, né? Então, como é difícil para essas pessoas, tanto de quem está sendo cuidado, como de quem gostaria de ajudar, né? De entender que cuidar das pessoas até o último dia de vida também é algo muito importante, muito valioso para ser oferecido, né? Eu fico feliz que nesse empenho aí de vocês, o cuidado paliativo teve o espaço, né, para poder ser reconhecido. Muito obrigada. Concordo muito, assino embaixo. Que maravilha. Bom, eu sei que o tempo de vocês está curto. Queria saber, doutor Petrilli falou que precisava sair às 12h25, mas eu queria saber se ele tem um minutinho para acompanhar comigo e com a Ana Cláudia o anúncio da nossa próxima ONG vencedora. Senão, a gente pode se despedir e agradecer sua presença, mas se você tiver 2 minutinhos, você fica com a gente. Fico sim, e até às 12h30, tá bom? Opa, então maravilha. Já vou, queria então chamar vocês agora para acompanhar esse anúncio, que eu acho que vai ser especial depois dessa conversa. Queria chamar, na verdade, o Júnior Araújo, que é gerente da loja Jacareí, da Droga Raia, que vai anunciar a próxima ONG vencedora. Olá, gostaria de anunciar uma ONG vencedora que vai ser apoiada pela Sorria. A ONG é Hospital São Francisco de Assis. Parabéns!
Bem, então é muito especial que a gente anuncie o Hospital São Francisco de Assis como um dos vencedores. Ana Cláudia está emocionada. Tá tudo bem? Você quer falar alguma coisa? Eu estava pensando que eu não estou nem acreditando que isso está acontecendo, né? De você ter uma organização que vai fazer. Também, Ana Cláudia. Cara, eu sei o quanto é difícil, gente, fazer isso que eles estão fazendo. Eu sei o quanto é difícil fazer isso sem recurso nenhum. Então, desculpa, mas é lágrima de felicidade, tá? Não precisa me consolar. Não precisa pedir desculpa por nada. Inclusive, você me emocionou também. Agora, todas as entrevistas que eu faço com o Dr. Petrilho, eu choro, e agora falando com você, eu vou chorar também, olha só. Olha como mas a gente... Ambulatório de cuidado. Queria até ressaltar um... Meu Deus. E na verdade, a gente, quando o VT estava passando, eu estava conversando com as pessoas que estão vendo aqui, acompanhando a live, sobre como não existem duas pessoas melhores para fazer esse anúncio junto com a gente, porque o Hospital São Francisco de Assis vai usar esses 360 mil estimados de doação da Sorria para construir esse ambulatório que vai ficar pronto em agosto de 2020. Ele já existe, foi construído por meio de doações. A ONG, inclusive, ela informou para a gente no edital que ela é pioneira em atendimento humanizado na região de Jacareí. Então, com esse dinheiro da Sorria, ela já existe há 40 anos, enfim, ela faz atendimentos ambulatoriais já há décadas, e com esse dinheiro da Sorria ela vai poder estruturar esse ambulatório, inclusive para pacientes que não estão internados, para prestar esse atendimento de quem não está no hospital. Então, estou muito feliz de poder dividir essa notícia com vocês, de trazer essa notícia tão boa e de emocionar vocês, porque aí eu me emociono junto também. Muito obrigada por começar essa história, né? Espero que seja a primeira de muitas, muitas histórias, porque, como eu disse, eu sei como é difícil você fazer isso sem recurso nenhum, e ainda com tanta gente virando as costas e falando que isso não é importante. Então, obrigada por vocês fazerem isso e me darem essas lágrimas aqui que são históricas. Obrigada. Muito obrigada, Ana Cláudia. Eu agradeço muito. E é muito legal, porque às vezes o que precisa é um empurrão desse aí mesmo, sabe? Uns 350 mil assim na carteira é muito legal. E também a gente deseja boa sorte para eles e podendo dividir com a gente a nossa experiência lá do GRAAC, que também começamos bem pequenininho, e com paciência, com tempo, com determinação, vai crescer, tá certo? Estamos às ordens também para fazer o que for possível para dividir o conhecimento que a gente tem dessa área de cepidão aí pelo mundo afora. Então... e agora, mais do que nunca, sendo ONGs irmãs beneficiadas pela Sorria, tem isso em comum, tem que botar para conversar e comemorar junto. Então, queria agradecer muito a presença de vocês dois, essa participação na nossa live. Sei que vocês têm hora para sair, já estão me falando que deu 12h30, não quero atrasar vocês, mas queria muito agradecer pela participação de vocês e espero que a gente comemore muitos outros apoios a muitas outras ONGs. Um beijo para os dois. Assim seja. Muito obrigado, viu? Agradeço muito. Adorei te ver aqui. Vamos. Bom, então a gente fica por aqui encerrando essa live. A gente tem uma meia horinha de intervalo que a gente vai usar para ler alguns dos comentários de quem está conversando com a gente na live, que a gente está vendo que tem muita gente falando de que lugar do Brasil que qual ONG que está apoiando, enfim. Mas acho que por enquanto a gente pode fazer um breve intervalo e mostrar um pouquinho da história da MOL. Estou falando aqui com a produção, a gente vai passar um vídeo do empreendedor social, porque a editora MOL, em 2018, foi campeã do Prêmio Empreendedor Social em 2 categorias, na escolha do leitor e na escolha do júri. A gente venceu em 2018 esse prêmio e agora, enfim, feito junto com a Fundação Schwab, e agora a gente pode mostrar um pouco dessa história para vocês saberem todos os outros trabalhos que a gente faz além da revista Sorria. Então, pode passar o VT. Meu sonho é que a gente consiga transformar o consumo de produtos sociais numa coisa cotidiana no Brasil e no mundo. Eu queria que toda ONG tivesse como fonte de renda o produto social. A MOL é uma editora de impacto social.
A gente faz livros e revistas e produtos impressos de conteúdo e cuja venda tem sempre renda revertida para uma causa. A gente basicamente construiu ao longo desses 10 anos um modelo de negócios baseado na microdoação. Como a gente faz isso? Se aproveitando de grandes parcerias com grandes redes varejistas. A gente se aproveita, na verdade, do volume e da capilaridade que essas redes têm hoje no Brasil, para poder, através delas, oferecer os nossos produtos. A gente existe há 10 anos, nesses 10 anos a gente já vendeu mais de 13 milhões de exemplares e esse monte de conteúdo ajudou a gente a gerar mais de 25 milhões de reais em doação para 39 instituições de diversas causas, como saúde, educação, meio ambiente. Nosso principal case que deu origem à editora é a revista Sorria. Talvez já tenha acontecido com você, de você ir na farmácia e na hora de passar no caixa alguém te ofereceu se você gostaria de comprar essa revista para ajudar crianças com câncer. A revista Sorria hoje ela é vendida nas nossas quase 800 lojas em todo o país. Temos quase 14 mil funcionários envolvidos nesse processo. Toda essa engrenagem consegue, no final das contas, vender entre 210 e 220 mil exemplares por edição de Sorria a cada 2 meses. O GRAAC já recebeu mais de 14 milhões de reais desse projeto. A gente está aqui na ala de radioterapia, é um prédio que foi construído com a revista Sorria. Hoje a gente não teria o atendimento integral ao paciente com câncer se a gente não tivesse a radioterapia. A revista Sorria, ela salva por ano 50 vidas no GRAAC com o valor que é doado. E se a gente for pensar, uma vida não tem preço, né? Quanto vale uma vida de uma pessoa que a gente ama e de uma pessoa que a gente quer que tenha uma chance de ser tratada e ser curada? Eu tive uma experiência, perdi uma neta de 7 anos com câncer. Desde então eu sou uma pessoa que estou sempre colaborando e acho super importante a revista, porque R$ 4,70 não é nada para ninguém e para eles é muito importante. Uma moça do caixa me ofereceu a revista. E a princípio eu comprei, mas sem grandes expectativas, e me surpreendeu muito positivamente. A partir daí eu me tornei uma leitora fiel. Eu indico os textos para os meus pacientes no consultório e eu também levo as revistas para as 2 clínicas de hemodiálise que eu trabalho. O produto social vendido no checkout é uma ideia muito feliz da editora MOL. Ele é um modelo ganha-ganha. O consumidor, ele tem acesso a um conteúdo de importância, a organização ela consegue tangibilizar um pouco do seu trabalho, contar o que é esse trabalho, e a empresa também, por estar participando de um movimento do bem como esse. Esse tipo de estratégia, ele ajuda muito a conscientização do consumidor e também ajuda o comércio, os empresários a se engajarem em causas. E a gente enxerga a MOL como um ótimo modelo de negócio voltado para a comunidade mesmo. Como eles se comprometem a doar todo o lucro das revistas, dos produtos, se torna um meio de dar sustentabilidade para organizações não governamentais que estão fazendo algo social muito forte. No caso da ONG Banco de Alimentos, eles nos ajudam a fazer o nosso trabalho, que é simplesmente alimentar mais de 22 mil pessoas por dia, pessoas que vivem em insegurança alimentar, que não sabem se terão que comer em quantidade e qualidade na próxima refeição. A parceria com a editora MOL para a Associação Obra do Berço é de grande significância. O trabalho da Obra do Berço é atender a população de alta e altíssima vulnerabilidade social, desenvolvendo projetos e serviços ligados à educação e à assistência social. A gente se vê hoje como um protagonista mesmo no fomento à cultura de doação no Brasil. Hoje a gente tem uma relação de pelo menos 2 para 1. Cada projeto que a gente faz tem que doar pelo menos o dobro do que a gente lucra. Então, por meio do nosso trabalho aqui, a gente consegue ajudar que muitas causas cresçam e não só o nosso negócio. E quando a gente cresce, as causas crescem com a gente. Parte do Brasil está falando, manda pergunta para a gente sobre o festival, sobre a Sorria, sobre o trabalho da MOL que vocês acabaram de ver, que a gente vai ter prazer em responder.
Algumas atualizações primeiro. Estão chegando algumas perguntas sobre o horário de anúncio das ONGs vencedoras. A gente está tentando fazer esse anúncio em torno da meia hora. Então, agora às 12h30 a gente fez um anúncio da ONG vencedora. A próxima provavelmente vai ser às 1h30. Então, cada vez que a gente encerrar uma conversa com um convidado ou 2 convidados, é quando a gente vai fazer o anúncio da próxima ONG vencedora. Também dá para ver a ONG vencedora seguindo a MOL no Instagram. É só ir na primeira linha da descrição desse vídeo e ir lá no instagram.com/editoramol. De hora em hora a gente também está anunciando quem que foi a ONG anunciada da hora, selecionada. Então é só ir lá para conferir caso você perca o anúncio aqui. Segue o Instagram da Editora MOL. Além disso, a gente gostaria de ressaltar também que nós gostaríamos de estar fazendo interpretação e tradução de língua brasileira de sinais, de Libras, o que não foi possível agora, porque isso causaria uma aglomeração que, nesse momento, a gente considera arriscada. Então, como alternativa, o que a gente vai fazer é legendar todo esse vídeo, sim, a gente vai legendar as 12 horas de live, e a gente vai publicar no nosso YouTube também todos os vídeos legendados para que as pessoas tenham acesso a ele. Bom, estão chegando algumas perguntas que eu vou dar uma lida aqui, porque a gente não tinha a menor ideia de quem ia aparecer na nossa live, mas antes de eu começar, nossos próximos convidados, às 1h da tarde, a Leila Navarro vai conversar com a gente sobre como se reinventar na terceira idade. A gente estava olhando para a câmera errada, desculpa. À 1h da tarde, a Leila Navarro vai conversar com a gente sobre como se reinventar na terceira idade, um assunto que a gente considera que é importante, porque nesse momento, quando idosos são vistos como pessoas que estão no grupo de risco da pandemia, eles não podem necessariamente sair de casa, às vezes tem alguma doença crônica, e aí isso torna tudo um pouco mais difícil, ou será que não? A Leila vai conversar com a gente sobre isso à 1h da tarde. Às 2h, o Wellington Nogueira, fundador dos Doutores da Alegria, também entra para conversar com a gente. Quem vai sentar nessa cadeira é o Arthur Loubach, que é o nosso diretor de operações. Agora eu vou responder algumas perguntas de vocês que estão chegando na nossa live. A primeira delas, que acho que é importante de dizer, é desde quando o GRAAC é beneficiado pelas publicações da MOL. Isso acontece desde 2008, o GRAAC, para onde você pode doar também por meio desse QR Code aqui que está na tela, ou comprando a Sorria. O GRAAC é beneficiado por nós desde 2008 com a venda da revista Sorria e de outros produtos da coleção Sorria. Então, quando você vai a uma droga raia, você encontra a revista, ou dependendo da época do ano, um calendário, ou às vezes um livro de crônicas inspiradoras. Todos eles têm preço muito acessível, sempre tem conteúdo positivo, e quando você paga por ele, descontados os impostos e os custos de produção, parte do valor vira uma doação para o GRAAC e também para outras 10 organizações de saúde, muitas delas sendo anunciadas agora, todas sendo anunciadas nessa live. Então, o GRAAC é desde 2008. Bom, a Érica está perguntando como as ONGs foram selecionadas. Bom, as ONGs do edital Cuidar Mais, Revista Sorria, essa é a segunda edição, né? Elas foram selecionadas por meio de um edital feito na plataforma Prosas. Prosas é uma plataforma que conecta, enfim, ONGs e organizações a empreendedores sociais, e é uma plataforma muito idônea, transparente, e em que a gente confia totalmente, e que geriu todo esse processo de seleção. A Carmen está falando parabéns pela iniciativa, muito obrigada, Carmen. Ela está perguntando se a gente vai anunciar as organizações selecionadas por região do Brasil ou se é aleatório. No caso dessa seleção, a gente está fazendo anúncios que, de alguma maneira, se conectem com o assunto que a gente está conversando na nossa live. Então, como você viu agora, ao meio-dia, a gente conversou com a Ana Cláudia Quintana Arantes e com o Dr. Petrilli, do GRAAC, sobre como dizer adeus e sobre finitude, imortalidade, e a gente achou muito legal que eles fossem as pessoas, na nossa conversa, que precede o anúncio de apoio ao Hospital São Francisco de Assis, que vai construir, como vocês viram no VT, um ambulatório de cuidados paliativos. Então, a gente está tentando relacionar o convidado e o tema. Quem caçar ali, talvez, pode ver também que a gente está colocando funcionários da Droga Raia que estão na região, talvez, de atuação da ONG. Então, a gente está jogando algumas dicas no caminho. Dá para ficar de olho e ver se você consegue adivinhar qual é a próxima ONG.
A Andrea está perguntando como é feito o acompanhamento dos recursos doados pelas revistas, pela Sorria. Bom, todos os processos feitos aqui na MOL de doação são auditados. Para quem não sabe, a MOL é uma editora de impacto social, a gente é a maior editora de impacto social do mundo, e todos os produtos que a gente faz são produtos que a gente chama de produtos socioeditoriais. Então, o que isso significa? Significa que todos os livros, revistas, calendários, jogos de mesa, todos os produtos feitos pela gente são vendidos no varejo e tirados de novo os impostos e custos de produção, eles geram uma renda para alguma instituição. Então, nesse processo, dá até para conferir lá no site da MOL, editoramol.com.br, você confere todas as ONGs que a gente já ajudou, são mais de 70 agora, em 12, 13 anos, e a gente apoia principalmente 4 causas. Então, uma delas é a saúde, que inclusive é a que a gente está celebrando hoje no Festival Sorria. A outra é educação e cidadania, também vida sustentável e proteção animal. Então, dá para conferir ali todas as ONGs que a gente já beneficiou, dá para acompanhar os relatórios de auditoria a partir de cada produto vendido, tudo no site da MOL. A mesma coisa vai acontecer agora com essas ONGs por meio da venda da revista Sorria também. Bom, próximas perguntas. Quais as parcerias da editora MOL além da Raia Drogazil? Acho que é legal de ressaltar que, além da Raia, enfim, a gente está falando da Droga Raia, onde a gente vende a revista Sorria, a gente também vende a revista Todos, que é vendida na Drogazil, dá para conferir também no site da MOL, a revista Todos. Ela existe desde 2015, também faz pequenos livros que também são vendidos no caixa da Drogazil. Então, essas 2 publicações são feitas em parceria com a Raia Drogazil. A gente também tem uma parceria com a Pets, que é um varejista de produtos para animais de estimação, e aí todos os nossos produtos feitos lá têm renda revertida para a causa animal, e a gente tem livrinhos com lições que os cachorros nos ensinam, frases inspiradoras, porque uma das premissas de todo o conteúdo que sai aqui da MOL também é que ele é 100% positivo. Então, o Festival Sorria e todos os conteúdos que a gente faz, seja no meio digital ou no meio impresso, sempre querem levar positividade de alguma maneira para quem está acompanhando, seja no impresso ou seja aqui. Quantas ONGs a MOL já ajudou? Pergunta da Samu. Bom, a MOL já ajudou 71 ONGs até hoje, são ONGs dentro dessas 4 categorias, né, de apoio, 4 causas, e a maioria delas, a maior parte desse dinheiro foi doado por meio da revista Sorria. A Sorria sozinha já doou mais de 24 milhões, e a MOL já apoiou 71 ONGs no total, doando cerca de um pouco mais de 34 milhões de reais, que a gente bateu agora no mês passado. Inclusive, dá para acompanhar tudo isso seguindo a gente no Instagram, no Editora MOL. A gente está colocando os anúncios das ONGs vencedoras lá. A gente está falando das ONGs que a gente tem ajudado durante a pandemia lá também, e todos os dias a gente está trazendo novidades sobre produtos socioeditoriais, produtos sociais que a gente está vendendo em diversos varejos. Se você não puder sair de casa e você quiser comprar um produto da MOL ou um produto da Sorria, é só você ir no segundo link dessa descrição aqui, você vai cair na nossa loja oficial, que é a Banca do Bem. A Banca do Bem é onde você pode comprar todos os produtos feitos pela MOL sem sair de casa, além de produtos próprios, que eles fazem, que a própria banca faz, e que são vendidos exclusivamente por lá. Mas os produtos que você encontra no varejo, como na Pets, na Raia, na Drogazil, na ReHap, na Tip Top e em muitos outros lugares, você encontra também na Banca do Bem. Bom, sobre o edital, chegou uma pergunta aqui da Isabela. Por quanto tempo as ONGs serão beneficiadas? As ONGs vão ser beneficiadas por... Nossa, tá chegando tanta pergunta, gente, estou muito feliz. Enfim, por quanto tempo as ONGs serão beneficiadas? Bom, nesse edital Cuidar Mais Revista Sorria, as ONGs vão ser beneficiadas por 3 anos. A primeira edição do Cuidar Mais Revista Sorria, também feita junto com a Droga Raia, apoiou 10 ONGs de saúde por 2 anos. Elas acabaram... A última edição que saiu agora de circulação da Sorria foi a que ajudou essas ONGs, se eu não me engano. Precisaria conferir isso. Mas agora essas ONGs vão ser beneficiadas a partir da Sorria, que vai começar a ser vendida nos meses de agosto e setembro. Agora, a Sorria
73, que é essa aqui, que vai começar a ser vendida no mês de junho, está beneficiando tanto o GRAAC quanto a Comunitas. A Comunitas é uma organização que apoia a saúde pública e que, nesse momento de urgência, está comprando aparelhos médicos e respiradores para o SUS. No edital Cuidar Mais 2020, as ONGs vão ser beneficiadas por 3 anos, e a estimativa de doação é de um total de 3,6 milhões de reais, 360 mil reais por ONG, mais ou menos. Dá para assistir depois as lives que perdi? Sim, dá para assistir. A gente vai deixar esse vídeo disponível no YouTube e depois, enfim, obviamente vamos legendá-lo também, porque a gente sabe que a gente não tem um intérprete de Libras aqui com a gente, mas nós vamos legendá-lo e deixá-lo disponível para todo minutado, para quem quiser ver no YouTube depois, para a ONG que talvez não esteja vendo o momento do anúncio, que ela foi anunciada como selecionada pelo edital e queira guardar esse momento também. Vai ficar tudo disponível nas plataformas da MOL. Bom, temos mais alguma pergunta? Acho que talvez sejam essas agora. Bom, queria aproveitar para falar um pouco mais sobre as outras publicações que a gente faz. A gente tem uma prateleira aqui de produtos e o que que eu posso falar para vocês é que a Sorria, ela está na edição número 73 agora, e ela vai continuar direcionando recursos para essas ONGs por 3 anos, e você pode comprar não só a revista, o livro e os calendários, como também uma sacolinha, que acho que dá para ver aqui se a gente trocar de câmera, né? A gente tem uma sacolinha da coleção Mimos, que também, você também pode comprar na Droga Raia e na Drogazil. São produtos sempre de baixo custo, que qualquer pessoa pode comprar ali no caixa da Droga Raia, e ela vem com cartão e também apoia as organizações de saúde. A mesma coisa serve para a revista Todos. Vou conferir se a gente tem mais alguma pergunta. Os projetos não selecionados no edital vão para uma lista de possibilidades ou eles são eliminados de vez? Pergunta da Carla. Carla, essa seleção é definitiva, né? É uma seleção feita pela plataforma do Prozas, e depois que essas ONGs são selecionadas, elas são comunicadas e elas iniciam uma parceria com a gente, da MOL, para serem beneficiadas pelas vendas da Sorria. O que eu posso te dizer é que mesmo as ONGs que não foram selecionadas, e a gente teve 277 ONGs inscritas, a gente sabe que muita ONG boa não vai estar entre as 10 aqui que a gente vai anunciar. Mas o que a gente pode informar para você, e isso a gente vai avisar também para todas as ONGs que não forem selecionadas, a gente vai comunicar a todo mundo, é que a gente não vai parar de fazer edital. Então, no ano que vem, a gente vai ter o edital da revista Todos também, que funciona de uma maneira semelhante ao edital da revista Sorria. A própria Raia Drogazil tem editais também que não estão relacionados à MOL, mas que também são de apoio à saúde. Então, essa não é uma porta fechada, e, enfim, não significa que sua ONG nunca vai ser apoiada pelas publicações da MOL ou por empresas parceiras. Acho que o que a gente vai fazer depois é informar todas as organizações sobre a seleção ou não seleção delas e mostrar essas outras possibilidades também. Tem uma pessoa perguntando aqui, como foi o critério para escolher os convidados? O line-up está demais. Bom, muito obrigada. O que a gente fez aqui foi tentar transportar aquilo que as pessoas entendem aquilo que as pessoas entendem que a Sorria faz, mas tirar a Sorria da plataforma impressa e pensar, se ela fosse um festival online, do que a gente quereria que ela falasse? Então, se você folhear uma revista Sorria, você vai encontrar conteúdo positivo, histórias de vida de pessoas, maneiras como a gente pode melhorar o mundo e inspirar todos à nossa volta. E aí a gente pensou que queria fazer a mesma coisa em um evento ao vivo. Então, o critério de seleção foi pensar quem são as pessoas que inspiram a gente, né? Quem faz nós que fazemos a Sorria, quem são as pessoas com quem a gente gostaria de falar e ter conversas importantes, além de levar positividade nesse momento para tanta gente que está precisando. Porque muitos de nós estamos em casa
com incerteza, com alguma tristeza, sem saber muito bem como lidar. Então, a gente transformou aquilo que você encontra na revista impressa em um festival online. Então, a gente já falou sobre como ser mais gentil consigo, que é algo que é a cara da Sorria. A gente falou sobre como ser um bom exemplo, que é realmente o que a gente prega na nossa revista desde a primeira edição. Acabamos de falar sobre um assunto que é difícil, mas de uma maneira muito sensível, sobre como dizer adeus, sobre como viver o luto. E a Sorria costuma fazer isso. A gente costuma pegar as histórias das pessoas e transformá-las em mais humanas. A gente fala das coisas boas da vida, dos prazeres simples. Então agora, 13h, daqui 10 minutinhos, a Leila Navarro vai entrar e falar com a gente sobre como se reinventar na terceira idade. A gente vai falar sobre como manter o bom humor em tempos difíceis, sobre 15h, a gente vai falar sobre como repensar a vida que vale a pena. Então, a gente tem muitos assuntos que a gente gostaria de transportar para essa plataforma, conversando com gente ao vivo, o mais olho no olho possível que a gente consegue ser nesse momento. Então, bom, por enquanto é isso. Acho que não temos mais dúvidas, só uma que... Ai, gente, eu adoro quando vocês fazem elogios. São só trabalhos lindos. Como eu sei que os valores são mesmo doados? Bom, só para você saber, muito obrigada pela pergunta, Cláudia. A gente faz a auditoria de todos os nossos projetos, você pode conferir no site da MOL, editoramol.com.br. A gente também sempre informa sobre doações e atualizações no nosso Instagram, que você pode seguir clicando no primeiro link da descrição, instagram.com/editoramol. Enfim, a gente sempre está sendo transparente nos nossos processos por lá. Você pode comprar a Sorria e também tem uma prestação de contas lá, bem detalhada. Então, você pode comprar para ler para onde vai o seu dinheiro, para onde vão os impostos, enfim. E se você não puder ir na Droga Raia, você pode comprar a Sorria na Banca do Bem, que é a nossa loja oficial. Você pode clicar no segundo link da descrição para acessar uma página da Banca do Bem, onde tem só produtos da Sorria. Você pode conhecer as revistas, os livros. E aí, enfim, vou deixar aqui vocês com isso, com esse recado, para vocês conhecerem a Sorria, entrarem no site da Banca do Bem, e daqui uns minutinhos a gente volta na próxima transmissão, que o Arthur Loubach, nosso diretor de operações, vai falar com a Leila Navarro sobre como se reinventar na terceira idade. Até daqui a pouco.